possível que você já tenha cantado a seguinte música. Ela se tornou muito conhecida na voz, inclusive, de pessoas que não são crentes em Cristo Jesus. Mas a música diz assim: Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Mas qual a primeira frase? Deus de alianças. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos que essa é uma verdade bíblica. Deus é um Deus de alianças. É um Deus que trabalha na história, chegando-se para pessoas, revelando-se para pessoas ou povos e fazendo aliança com essas pessoas ou povos. Ou seja, o significado de aliança é muito caro às Escrituras. As Escrituras focalizam a ideia da aliança como este pacto, entenda pacto como um compromisso, como um achegar-se de Deus, que parte da soberania de Deus, parte da vontade de Deus, é porque Deus quer. Então ele revela-se e ele traz um povo para ter um relacionamento com ele, para que Deus seja o Deus deles e eles sejam povos de Deus. Tal é a importância da aliança que ela reflete todo esse caráter de Deus que temos compartilhado na nossa escola bíblica dominical. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus misericordioso. É um Deus gracioso que achega-se ao pecador, que poderia muito bem, na sua justiça, afastar-se do pecador. Dizer: não quero relação nenhuma com você, porque você me desagrada, porque você é pecador e eu sou santo. Mas quando Deus revela-se nas suas alianças, Ele está demonstrando a sua profunda graça. Por isso que todos nós, quando avistamos uma aliança na Bíblia, devemos parar tudo e prestar muita atenção. Porque nessas alianças contém-se muito da natureza de Deus e do plano que Deus tem tanto para Israel, como para nós que somos igreja hoje e estamos na nova aliança. Mas você está vendo aí que eu coloquei algo estranho, né? Eu coloquei o adjetivo estranho, uma estranha aliança. E uma pintura de um israelita, parece uma pintura infantil, mas é uma pintura no meio da guerra. Nos escombros da guerra, esse pintor tem feito essas pinturas, ele chamou de Abraão diante do deserto. Por isso que ela é assim, meio desestruturada, porque em tempo de guerra não dá para fazer grandes pinturas, meio dos escombros, das bombas em Israel. Então, ele disse que é Abraão diante do deserto. Você imagina, da semente de um só, no caso ainda Abrão, Deus vai trazer uma grande descendência. De um, muitos. Lembra da cena anterior? Onde é que Abrão estava? Abrão estava cansado, venceu uma guerra pelo poder do Senhor, ele ficou no meio do tiroteio entre 4 reis contra 5 reis, e Deus chega-se a Abrão e diz: olha, eu sou o teu escudo, eu te darei grande recompensa, não temas, meu servo. E Abraão logo responde com uma pergunta, dizendo: Senhor, como é que me darás uma recompensa, uma terra, uma descendência, se eu não tenho filhos? Se o filho que eu tenho é um filho adotado, que na verdade é um servo da minha casa, um Damasceno Eliezer. E Deus chama Abrão a crença, a fé, de que ele cumprirá a sua promessa. O primeiro passo que Deus dá na cena anterior que vimos domingo passado é de, no versículo 5, Deus levá-lo para fora, provavelmente da tenda, e numa noite estrelada, em todas aquelas estrelas, Deus mostrar a Abraão que a sua descendência seria tão numerosa quanto o número daquelas estrelas. Observa, mais numerosos serão os teus do que essas estrelas. E nós vimos no versículo 6 uma grande verdade do Evangelho. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído, ou na sua versão, imputado para a justiça. Porque ele creu, porque ele depositou a única coisa que o ser humano tem para dar para Deus. Você não tem amor para dar para Deus, você não tem perdão para dar para Deus, Deus não precisa ser perdoado, você não tem adoração para dar para Deus. A única coisa que um ímpio pode dar a Deus, diante da oferta da salvação, a única coisa que todos nós somos ímpios, todos nós somos imerecedores, a única coisa que podemos dar é a nossa fé. E é muito interessante porque a fé não é nem algo, a fé é uma carência, a fé é uma declaração de
falência. Deus, eu não posso me salvar, então eu quero e peço que o Senhor me salve, que o Senhor me cure. Eu creio que o Senhor pode fazer. E é nesse momento que Deus justifica o pecador. É nesse momento que o injusto que somos nós, somos transformados em pessoas justas. Se você ainda não entendeu essa salvação, eu quero que você continue observando na segunda cena dessa estranha aliança, como funciona a salvação de Deus desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, e como essa salvação chega na tua vida hoje. É uma aliança estranha, mas essa estranha aliança, diferente de todas as religiões, diferente de tudo que você já ouviu, talvez, em outras igrejas que deturpam o Evangelho, essa estranha aliança, que é a aliança que nós amamos, é a aliança que nos salva, que foi predita aqui em Gênesis 15 e é desenvolvida no Novo Testamento. Vejamos então na segunda cena, lendo a partir do versículo 7, vamos ler todo o texto, orar ao Senhor e então seguir para essa exposição que está diante de nós. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 7, acompanha comigo, por favor. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Vamos orar. Pai, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, a nossa expectativa é de transformação. A nossa expectativa não é que nós sejamos aliviados naquelas coisas que nós queremos ser, mas que a tua vontade prevaleça, que a transformação que o Senhor planejou para nós se efetive na tua igreja, nesse povo que está no progresso de conhecer o Evangelho ainda, em cada circunstância individual. Toma a tua palavra, aplica nos corações por meio do teu Espírito Santo. O teu Espírito é o único que pode nos guiar nesta noite, para que nós não percamos-nos em raciocínios, em lembranças de outras coisas, em preocupações, nas distrações que já temos, mas foquemos a nossa mente e coração na tua palavra. Só o teu Espírito pode trazer do nosso cérebro e colocar no nosso coração o quanto nós precisamos ter vidas transformadas, crer nessa aliança, crer nesse Evangelho, crer nesse Deus que sozinho providenciou-nos a salvação. Ajuda-nos, Pai, nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. A promessa, ela é refeita. Assim como no versículo 1, Deus chega-se a Abraão, agora a promessa é refeita no versículo 7.
Perceba que há uma revelação de Deus no versículo 7. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Como eu já mencionei da última vez, nós temos uma transição aqui entre uma descendência de pessoas, e agora Deus focalizando na terra no versículo 7. Eu sou o Senhor que te tirei de uma terra para lhe dar outra terra como herança. A pergunta é refeita também. Além da promessa, a pergunta que Abraão faz nos versículos 1 e 2, de novo é refeita aqui no versículo 8. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Algumas coisas são dignas de nota aqui. Nós já mencionamos que quando Deus se revela de início nessa cena, no versículo 1, ele se revela sobre 2 nomes. O primeiro nome é que ele é o escudo de Abraão. Um escudo que o protegeu no meio da batalha. Ele é o Magen. Magen, que significa escudo. Quem o protegeu no meio daquele tiroteio? Foi Deus. Foi Deus que o protegeu. E além do mais, Deus promete para ele uma grande recompensa. É assim que Deus se revela primeiro. Agora, observando o versículo 7, perceba que Deus não mais se revela sobre esses termos só de promessas, mas ele chama a si mesmo de Senhor. Eu sou o Senhor. E essa é a palavra essencial para nós entendermos Deus e o caráter de Deus, não somente como um Deus soberano, mas como um Deus diferente de todos os outros deuses. Você percebe que em português nós chamamos Deus de Deus, não é? É óbvio. Qualquer outro Deus que não seja o Deus da Bíblia também é chamado de Deus. Deus é um substantivo que nós aplicamos a qualquer circunstância. Eu posso dizer assim para você: olha, irmão, cuidado para que o dinheiro não seja o seu Deus. Eu usei a palavra Deus, o substantivo Deus, que é o mesmo que eu uso para o Deus soberano, que nós adoramos, que nós louvamos nessa noite. Então nós temos uma mesma palavra usada em vários contextos. Assim também no Antigo Testamento. Uma dessas palavras ela era Elohim. Elohim era usada para vários deuses, Adonai também. Então, qual seria o nome específico do Deus de Israel? Ele revela esse nome específico, que é diferente de todos os outros nomes que existiam, como Iavé. Ele é o Deus Iavé, que significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. E quando aquele revela-se a Abraão, muito antes de Moisés, ele está se revelando com esse nome, versículo 8. No versículo 7, eu sou Iavé, eu sou o Senhor. É interessante nós notarmos que quando Deus se revela assim, geralmente é em um contexto pactual, é em um contexto de relação, dizendo: eu sou o teu Deus, eu me revelo a ti para que você creia em mim. Porque antes da aliança, meus amados irmãos, precisa ter revelação. Revelação precede qualquer outro elemento de relação. Porque sem revelação, como nós conheceríamos a Deus? Se Deus não se revelasse a Abraão, como Abraão estaria na estrada, caminhando com Deus? Se Deus, de primeiro, não tivesse chamado, não tivesse dito: Abraão, venha comigo. Tudo começa com a revelação. Se você está no processo aí de entender o Evangelho, primeiro você deve focar em uma coisa. O Evangelho, antes de falar apenas da Boa Nova, ele fala de um Deus que escolheu se revelar para você. Quando você olha para a sua Bíblia, você vê na sua Bíblia, ou deveria ver, uma grande prova de amor de Deus. De um Deus que decidiu se comunicar contigo. De um Deus que poderia estar em silêncio no céu. Ele poderia estar em silêncio e não teria problema algum. Porque nós não queríamos falar com ele e ele, em contrapartida, também não desejaria falar conosco. Quando dois não querem, é bom demais, né? Quando duas pessoas não querem falar uma com a outra, é o momento perfeito para ter um silêncio eterno. Mas Deus não é como nós. Nós somos duros, orgulhosos. Se o outro não fala, eu também não falo, né? Isso não acontece com ninguém aqui não, né? Mas com Deus é diferente. Mesmo vendo o silêncio do nosso lado, Deus escolhe falar conosco. E fala com Abraão e diz: eu sou o Senhor. Abraão responde com um novo questionamento.
um questionamento que já começamos a refletir sobre ele, porque já outrora foi feito. Qual é a prova, Senhor? Como é que o Senhor fará isso? Será que esse é um questionamento de uma incredulidade? Será que este é o questionamento de uma blasfêmia? Abraão não crê no processo que Deus está propondo para ele? Ou será que Abraão não crê no poder de Deus? É fácil para nós julgarmos. Entretanto, em nenhum momento Deus julga as perguntas de Abraão. Nós já percebemos que Deus não fica magoado com as perguntas que nós fazemos a Ele. Eu digo que blasfêmia ou incredulidade é o resultado de, depois de ouvir a resposta de Deus, continuar incrédulo. O problema não é fazer perguntas, é o que você recebe depois das respostas. Depois das respostas, como é que você reage? Você continua incrédulo? Depois que Deus dá o sinal, e Ele dá o sinal. Sabe por que Deus dá o sinal? Porque Ele nos conhece. Ele sabe que nós somos pó. Nós somos criaturas visuais. Nós somos criaturas de sentidos. Nós somos finitos mesmo. E é por isso que Deus dá sinais. Quer perceber como isso acontece? Abre comigo em Isaías, deixa marcado aí, mas abre em Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Isaías 7, versículos 10 ao 14. Isaías 7, 10 ao 14. Se é errado questionar Deus, ou perguntar coisas a Deus, perceba como esse texto vai elaborar essa questão. Em Isaías capítulo 7, versículo 10, é dito o seguinte: E o Senhor continuou a falar com Acais, dizendo: Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acais, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. É o santo, é o crente. Então Isaías disse: Agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Entendeu o texto? Deus quer que um sinal seja pedido. Deus quer que se peça um sinal, mas o supercrente diz: não vou tentar ao Senhor. Isaías pega né? Diz: será que vocês não querem tirar só a paciência de homens, mas querem tirar a paciência de Deus também? Deus vai dar um sinal. Irmãos, quando o crente, ele pede um sinal nesses termos, não nos termos de sua incredulidade, mas nos termos de um interesse, ele está demonstrando que quer entender o plano de Deus, que está interessado. Abraão, por estar interessado, diz: Deus, como é que vai ser? O crente tem um interesse em saber como Deus vai agir, e por isso pede um sinal. Um sinal foi dado. Um filho nasceu de uma virgem e chamou-se Emanuel, Deus conosco. É um sinal visível. Jesus é homem, Jesus é visível, ele é o grande sinal de Deus. Se os homens não tivessem pedido um sinal, se Deus não quisesse mandar um sinal, nós não teríamos Jesus. O que divide o questionamento da incredulidade é aquilo que está no nosso coração. Quando no coração nós dizemos ou pressupomos que não vamos crer no que Deus vai responder, quando a resposta já está pronta, isso é sinal de incredulidade. Muitos chegam e dizem: pastor, eu não estou entendendo o que Deus quer na minha vida. Sempre que eu oro, sempre que eu planejo algo, não dá certo e tal, mas me ajude a entender. E nós vamos investigar a vida, nós vamos orar juntos. Mas o que eu percebo é que, na maioria das vezes, essas pessoas, elas não querem investigar. Elas não querem uma resposta para aquilo que está acontecendo de mal nas suas vidas. Elas só querem que aconteça a vontade delas. Que elas, de novo, tenham o seu conforto, que aquele sofrimento passe. Ou seja, elas não estão interessadas no plano de Deus. Elas estão interessadas no seu conforto.
Se eu vou para o meu pai com uma resposta já pronta, de que adianta eu perguntar? É apenas um sinal de incredulidade. No caso de Abraão, não. Abraão não sabe. Volta para Gênesis e percebe. Ele não sabe. Como é que eu vou herdar essa herança? Como é que eu vou ter uma descendência se eu não tenho um filho? Deus me mostra como isso vai ser. E Deus assim o faz. Antes de expor como será, Deus propõe uma aliança. É muito interessante perceber uma coisa, que nós estamos diante da segunda aliança bíblica. Alguns dizem que Deus fez uma aliança com Adão e Eva. Nós já provamos lá no início que isso não é verdade. Não existe uma aliança descrita nos termos de uma aliança. De Deus colocar ali um pacto e ter todo esse processo que nós vemos aqui. Isso não existe. A primeira aliança que Deus propôs aos homens foi com Noé. Uma aliança em que Deus compromete-se de não destruir mais o mundo com uma inundação. Essa é a primeira aliança. Decorou? Primeira aliança noaica. Que nome, né? Diga, a aliança de Noé. Você já sabe. A segunda aliança que temos registro na Bíblia é a aliança abrâmica. E vai ser interessante em Gênesis nós construirmos esse conhecimento, percebendo, e agora, qual vai ser a próxima aliança? Não vai ser em Gênesis, vai ser no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Mas Deus vai construindo essa história através de alianças, porque Ele é um Deus de alianças, que se aproxima com o seu povo. Nós, então, seguimos com Deus propondo um estranho ritual. Um ritual em que Deus simplesmente pede, no versículo 9. Observa aí o versículo 9. O que é que Deus pede? Ele quer que Abraão traga uma novilha. Você sabe o que é uma novilha? Um boi novo. No caso, uma novilha não é um macho, é uma fêmea. E como um garrote hoje. Seria um garrote, uma fêmea de um garrote. Uma cabra e um cordeiro. E todos eles precisam ter 3 anos. Além disso, 2 aves, uma rolinha e um pombinho. À medida que nós lemos o Pentateuco, nós perceberemos que esses sacrifícios vão ser instituídos em Êxodo e especialmente em Levítico. Mas até agora não tem uma instituição com todos os detalhes. Por isso que Deus dá a ordem. Eu quero uma novilha, eu quero uma cabra, eu quero um cordeiro, uma rolinha e um pombinho. É nesse ponto, irmãos, entre outros pontos, que nos causa um estranhamento a Bíblia. A Bíblia ela fica em um local de estranheza para com a nossa cultura. Porque eu creio que a maioria de vocês nunca viu a morte de uma novilha. Né? Uma novilha sendo degolada. Já viu? É sangue. Já viu pelo menos uma cabra sendo degolada? Uma cabra, né? Lá em Tauá acontece mais. Um cordeiro sendo degolado. Não, pelo menos uma galinha você deve ter visto. Né? No caso aqui não tem galinha, mas uma rolinha e um pombinho. É um contexto cultural completamente diferente do nosso. E se você presta atenção nos detalhes, Abrão era filho de um sacerdote idólatra. Ou seja, Abrão desde pequeno cresceu em um contexto cultural em que o pai dele provavelmente matava animais para adorar os seus deuses. Então não é nada muito estranho aqui. Na verdade, em todas as culturas daquela época, havia sacrifícios de sangue para os seus deuses. E Deus geralmente trabalha assim, irmãos, à medida em que o tempo vai passando. Deus está numa cultura, Deus usa a linguagem daquela cultura, mas mostra a diferença dele para as outras culturas. Por exemplo, a música que nós usamos aqui, nesta igreja, é uma música que é completamente diferente da música do mundo. Aí você vai dizer, pastor, é sim. Entre aspas. Os ritmos que nós usamos aqui são os ritmos que o mundo também usa. Os instrumentos que nós usamos aqui são os instrumentos que o mundo também usa. As técnicas vocais, a harmonia e assim por diante. Porque nós estamos nessa cultura, devemos usar a linguagem dessa cultura. Entretanto, vamos mostrar a nossa diferença na santidade de nossas letras, no comportamento que temos com essas músicas. Entendem isso? Deus sempre fez isso e assim também o faz hoje. Utiliza-se daquela cultura, mas mostra a diferença que há na adoração para com Ele.
E Abrão trouxe esses animais, e Deus não ordena mais nada, mas Abrão já sabe o que tem que fazer. Ou seja, ele pega esses animais, ele corta-os pelo meio, e ele coloca como um caminho, metade aqui, metade aqui. Então, imagine o quadril da novilha, né? Você tem todo aquele pernil, você corta, metade do pernil para cá, metade para lá. Você pega as costelas, aquelas costelinhas boas, né? Você corta no meio as costelas, metade para cá, metade para lá. E assim por diante. As vísceras, os órgãos internos, fígado, baço, tudo mais. Metade para cá, metade para lá. Você imagina que esse chão de terra ficou todo chapiscado de sangue. E como um caminho no meio entre essas metades. Só uma coisa ele não cortou. Final do versículo 10. As aves, porém, não cortou pelo meio. Então, a ideia é que ele destroncou, né? Arrancou a cabeça, ou pelo menos quebrou o pescoço dessas aves, que tem que estar morta, e colocou uma de um lado e outra do outro. Montou, então, um caminho. Mas esse ritual é estranho, né? Por que Deus precisa de animais? Por que Deus precisa de sangue? Por que Deus usa essa cultura tão estranha para estabelecer uma aliança, sendo que ele poderia simplesmente falar sobre essa aliança? É, de novo, um Deus amoroso, irmãos. É um Deus que se preocupa tanto com o ser humano, tanto que ele fala na linguagem do ser humano. Como é que Abraão entenderia uma aliança feita com Deus? A linguagem que Abraão aprendeu em casa foi a linguagem do sacrifício. E Deus, preocupado em que Abraão entendesse aquela aliança, usa a linguagem que ele poderia entender. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Muitos têm criticado hoje as igrejas que tiram as crianças daqui para irem para um culto infantil. Muitos têm criticado, dizendo, olha, a igreja tem que ser todo mundo junto, por que as crianças são excluídas do culto? Nós estamos seguindo o mesmo pressuposto que Deus segue. Deus não quer revelar-se de maneira que as pessoas possam entender. Deus não está preocupado no pleno entendimento dessas pessoas. Nós também estamos preocupados com o pleno entendimento das crianças. Eu estou falando aqui de hebraico, eu estou mostrando um bocado de coisa. As crianças teriam um pleno proveito disso aqui? Não, mas vocês devem ter. Porque vocês devem ler a Bíblia, vocês devem buscar ao Senhor e devem aproveitar-se dessas exposições bíblicas. Mas as crianças não têm essa obrigação. Então, nós nos preocupamos em que elas entendam da melhor maneira possível a mensagem do Senhor. Porque essa é a mesma preocupação de Deus. Quando Deus inspirou a Bíblia, olha, esse texto aqui de Gênesis, sabe quantos anos ele tem? Sabe quantos séculos ele tem? Tanto tempo, tão longe de nós, mas hoje você consegue ler e entender. Isso é um milagre. Isso é um milagre, irmãos. É porque Deus está preocupado que você entenda e seja salvo. E creia que Jesus é o Senhor da sua vida. Assim também deveríamos estar preocupados com o entendimento do Evangelho. Mas, seguindo aqui nesse estranho ritual, nós já percebemos que Deus vai prevenir Abrão de algumas adversidades que viriam. E a primeira das adversidades ela é interessante porque ela é simbólica. Olha aí o versículo 11 comigo. No versículo 11, após fazer esse corte, colocar esses animais, expô-los daquela maneira, chegam aves de rapina, descem sobre aqueles cadáveres. Você pensa que nós estamos de dia, provavelmente. Essas aves de rapina, elas atacam de dia, e o sangue tem aquele cheiro, começa a apodrecer, e elas sentem o cheiro e vêm sobre os cadáveres para comer. O que são aves de rapina na Bíblia? Você conhece uma delas, chama-se urubu. Conhece o urubu? O pessoal vê a ave de rapina e acha que já é uma águia, é um gavião, a águia americana. Não é não, irmãos. A ave de rapina é a ave que come restos. Pode ser urubu, a águia também, sabia? Que a águia come cadáveres, carcará, o carcará é nosso aqui, do Nordeste. São essas aves. Elas não matam animais, elas comem os cadáveres. Por isso que são aves de rapina. Então elas estão vindo e Abrão enxotava. Você imagina Abrão dizendo, show, pegando pedra, né? Jogando. Não coma não, porque isso é de Deus. Mesmo sem entender o que Deus faria. Ou seja, Deus demorou.
Abraão fez e Deus demorou para dar uma resposta. E eu imagino Abraão impaciente, né? Mas Deus mandou fazer isso aqui, já está apodrecendo, o sangue já está ficando preto no chão, e nada de Deus vir falar comigo. E aí vem o pôr do sol, e Abraão cansado, o que acontece com ele no versículo 12? Um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. De novo, há um mistério no texto. Por quê que Abraão começa a adormecer naquele cansaço no final do dia? Um escuro completo, você imagina um local sem eletricidade, e ele tem um grande pavor e densas trevas tomam conta dele. Alguns intérpretes tentam entender o que significa as aves de rapina e esse grande pavor e densas trevas. As aves de rapina são mais complicadas, mas alguns judeus dizem que é uma metáfora aqui, ou seja, uma imagem para aqueles que no futuro vão ameaçar a herança de Abraão. Então, o Egito é como esse urubu que vai ameaçar esta herança, esta descendência. De fato, o texto não fala nada sobre isso. Mas o versículo 12 já fica mais claro. Quando nós observamos mais na frente em Gênesis, um homem vai dormir e quando ele acorda, ele é tomado de grande pavor. Sabe quem é? Jacó. Jacó dorme e quando ele acorda, ele é tomado de grande pavor. Sabe por quê? Porque ele percebe que está na presença de Deus. Ele diz, esse lugar é santo. Deus está aqui. É provável que, aqui ao contrário com Abraão, à medida que ele vai adormecendo, ele se dá conta que está na presença de Deus. Por isso que grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. É um local santíssimo. À medida em que o sol reclina, Deus está chegando para fazer aquele ritual. E Abraão se arrepia. Porque a presença de Deus é uma presença que é esmagadora. Ninguém consegue ficar de pé diante da presença de Deus. É uma pressão esmagadora. Por isso que ele tem um grande temor. Olha a ironia do texto. Deus começa o texto dizendo, não temas, Abraão. E já nos finalmente dessa aliança, Abraão está temendo. Mas Abraão não está temendo homens. Abraão não está temendo guerras. Abraão está temendo quem? Deus e sua presença. Isso aqui vale a pena tremer. Na verdade, é necessário que nós tremamos na presença de Deus. Mais dificuldades são previstas no caminho, a partir do versículo 13. Fica sabendo, o Senhor diz a Abraão, com certeza, é profecia, isso vai acontecer, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Só boas notícias, né? Deus está dizendo a Abraão que toda a promessa, toda a descendência, tudo que ele está dizendo que Abraão será o centro, na verdade Abraão não será o centro. Porque a descendência dele vai virar peregrina em terra estrangeira. Serão escravos. E passarão não 100, não 200, não 300, mas 400 anos. A profecia é tão correta que, de fato, o povo de Israel sai do Egito com 430 anos. 430 anos de cativeiro. É muito tempo. Nenhum de nós aqui sabe mensurar bem o que é 430 anos. A história do Brasil, nós não temos esse senso histórico tão bom como brasileiros. Porque para nós, a nossa história começou há 1, 2, 3 gerações atrás. 400 anos é muito tempo. E Abraão começa a perceber que a aliança não tem a ver com ele. Ele não é o protagonista. Sabe aquela ideia de que eu vou plantar uma mangueira aqui, plantar um caroço de manga, não para eu comer as mangas, mas para que meus netos comam? Pois é, não tem nenhum glamour nisso. Eu diria, não tem nenhuma vantagem. Qual a vantagem que eu vou obter se eu já estarei morto? E, na verdade, esse povo nem será um povo de sucesso. Porque eu posso até me orgulhar, se essa igreja aqui prospera, mesmo que eu saia daqui a alguns anos, eu vejo lá Sião prosperando, cheio de gente e tal, eu posso dizer, eu passei ali, é um povo de sucesso e tal. Besteira. De jeito nenhum. Abraão vai olhar para o, digamos, do céu, né, se for possível, vai olhar do céu e vai ver o povo escravizado. Qual foi a vantagem, então?
A vantagem é que é o plano de Deus, e o plano de Deus é o melhor, mesmo em meio aos sofrimentos. Mas não se preocupe, Abraão, versículo 14. Eu castigarei a nação que os escravizar. Depois deles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Não se preocupe, Abraão. Nenhuma das promessas vai se cumprir agora. Você vai morrer. É uma ótima notícia. Você vai morrer. É uma notícia que todos nós deveríamos receber também, né? E deveríamos lembrar. Todos nós vamos morrer. Mas sabendo que ele vai morrer, existe uma grande bênção aqui. Uma bênção que talvez não seja percebida. Ele vai morrer em paz. Morrer em paz não tem preço que compre. Porque morrer em guerra é de um grande sofrimento. E versículo 16, na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Nem Abraão, nem esse povo são protagonistas de tal maneira que Deus está observando as outras nações. A nação dos amorreus, eles vão pecar tanto, que Deus vai trazer esse povo para destruir os amorreus e tomar a terra deles. Mas essa medida, é como se Deus tivesse um copo, essa medida só vai se encher daqui a 400 anos. Então tenha paciência. Quando nós expomos o texto do versículo 1 ao 6, na semana passada, nós pontuamos a seguinte ideia, que nós vivemos na geração mais ansiosa que já pisou a face da terra. Se nós não temos paciência de esperar 1 ano ou 2 anos, você imagine uma paciência de esperar por 400 anos. De esperar que esse plano de Deus lentamente se desdobrará. De investir a longo prazo e não a curto prazo. Mas Deus quer assim. Quando Deus requer a nossa paciência, nós só temos 2 opções. Ou crer nele, depositar a nossa fé e sermos então justificados, ou apresentar diante dele a nossa incredulidade. Deus, eu não aceito. Deus, o teu plano, ele é inferior ao meu plano. Eu quero as coisas mais rápidas. Já que o Senhor não quer, eu vou andar só. Muitos reclamam que a igreja é lenta para muitas coisas. De novo, a igreja é lenta, tentando imitar o caráter de Deus. Nós somos lentos em impor as mãos sobre lideranças. Nós somos lentos em reconhecer pessoas como membros. Nós somos lentos em colocar pessoas em certos ministérios. Por quê? Será que é um problema administrativo? Não, irmãos. É sabedoria. Para que nós não nos apressemos e nos arrependamos depois. Nós precisamos de tempo, de sabedoria. Todos nós precisamos aprender a esperar. E esperar é difícil, né? É muito difícil. Esse tipo de aprendizado tem decaído com o passar do tempo. Mas é uma coisa que a gente aprende na prática. Eu estive 4 anos do seminário, 4 anos, estudando, me dedicando. Sabe quantas vezes eu preguei na minha igreja, no púlpito, no domingo à noite? Nenhuma. E foi muito bom, porque eu tinha que aprender a esperar. Que este púlpito aqui não é brincadeira. Não é uma coisa que eu chego e faço o que quero, e falo o que quero, e é só porque eu quero. Aprender a virtude de esperar. É difícil, mas vale a pena. Esse Deus que está mostrando antes da promessa e das coisas boas as dificuldades, para mim isso tem um grande ensino para nós. Deus tem um plano em nossas vidas. Mas antes que você aceite esse plano, deposite sua fé, ele precisa avisar os percalços do caminho. Você quer ser um cristão? Você quer seguir a Cristo? Deixe-me lhe avisar que você vai sofrer. Deixe-me lhe avisar que será difícil. Abraão, você está entrando numa aliança comigo, mas antes de aceitar essa aliança, antes de nós passarmos por essas metades, deixa eu te avisar uma coisa. Você vai sofrer. Meu plano é difícil. Os teus descendentes serão muitos, mas serão escravos. Você quer? Me parece essa ideia de Deus trazendo ele para si e perguntando, tu tem certeza? É isso mesmo que tu quer?
Aquela mesma pergunta que nós fazemos aos noivos quando vão casar. Tentamos expor a pior parte um do outro e perguntamos no final: tem certeza que quer casar? Tem certeza? Tem certeza que quer seguir a Cristo? Será que vale a pena mesmo para você? É muito importante calcular o preço. O preço está aqui. Aves de rapina, grande temor, uma nação que será escravizada, uma paciência imensa, uma paciência depois da morte. Você vai morrer, Abraão. Quando Deus fala isso para Abraão, você irá para junto de seus pais em paz e será sepultado em boa velhice. Eu fico constrangido. Eu fico constrangido porque geralmente nossos planos, eles giram em torno do que eu posso fazer hoje, não é? E dos frutos que eu vou colher por fazer isso hoje. E Deus está dizendo a Abraão: você vai morrer, e coloque toda a sua vida em perspectiva de sua morte. Você não é insubstituível. Você é uma peça no meu plano. Você aceita ser uma peça no plano de Deus? Só uma das várias, das inúmeras. Às vezes peças sem nome, peças que não serão lembradas. Você aceita? Para quem tem síndrome de protagonista, que quer ser o centro das coisas, é muito difícil aceitar essa proposta. É muito difícil aceitar esta aliança. Mas para quem aceita, você vai encontrar um Deus, que Ele é tão magnífico, Ele é um Deus tão glorioso, que Ele pega a aliança de todos os deuses e diz: tem nada a ver com a minha aliança. A aliança de Deus, ela é estranha. Porque Deus é um Deus que anda sozinho. Isso é muito estranho, irmãos. Sabe esses animais que foram cortados, meio a meio? O que é que acontecia? Isso a gente descobre em textos antigos, na arqueologia. Um rei propunha uma aliança com você que é fazendeiro. Digamos que você é o fazendeiro, eu sou o rei. Eu quero usar teus poços, você tem poços de água, e eu quero usar para meus rebanhos. Então nós fazemos uma aliança para o resto da vida. Eu vou te pagar tanto por mês, e você vai me ceder os seus poços. Um contrato, né? E como é que nós efetivamos esse contrato? Nós cortamos animais no meio, e aí eu faço um caminho de sangue. E aí, eu passo no meio, eu como rei, e depois vocês passam atrás de mim. Vocês, caso fossem o dono da terra. Tem que passar no meio desse caminho. E o que é que isso significava? Isso significava o seguinte: que eu seja despedaçado, como esses animais foram, se eu não cumprir a minha parte no contrato. Eu sendo rei, a minha parte no contrato qual seria? Pagar você. Então, quando eu passo nesse caminho de sangue, eu estou dizendo que eu seja cortado no meio, que minha cabeça seja decepada, se eu não cumprir a minha parte. E quando você passa atrás, você diz a mesma coisa. Se eu impedir o rei de usar meus poços, que eu seja destruído. Sabe aquele juramento? Eu juro pela minha mãe mortinha, né? Ou eu juro, pode cair um raio aqui, na minha cabeça. É isso, só que muito pior. Você está dizendo: pode me matar, se eu não cumprir a minha parte no acordo. Mas Deus tem alianças muito estranhas. Porque um dia passou, de dia as aves estavam vindo, de noite, de tardezinha, começou Abraão a sentir um grande temor, o sol se pôs, no versículo 17, e houve densas trevas. E no meio das trevas, uma coisa vermelha começou a aparecer, amarela e vermelha. Um fogareiro fumegante. Aqui nós não sabemos como definir, porque a palavra fogareiro significa literalmente forno. Era um forno que eles usavam para assar suas comidas, assar pão. Aí é meio estranho, né? Um forno voando assim, mas era uma figura da cultura para falar o que estava acontecendo. Uma coisa é certa: vinha algo pegando fogo. E algo que pegava fogo e fumaça saía, muita fumaça. E também uma tocha de fogo. O texto fala de dois elementos: algo que pegava fogo e saía fumaça, e uma tocha de fogo.
e passaram entre aqueles pedaços dos animais. E Abrão? Cadê Abrão? Meus irmãos, cadê Abrão? Abrão não está aqui. Abrão não passa atrás deles. É tão perfeito o texto, porque não é só uma coisa que passa. Não deveriam ser dois para passar? O que contratou e o que foi contratado? Deus providencia duas coisas para passar, para que Abraão não passasse. Deus estabelece a aliança sozinho e estabelece consigo mesmo. Consigo mesmo. Tão claro isso é que o versículo 18 confirma: naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão. E a ideia de fazer a aliança, em hebraico, é cortar uma aliança. Então, cortar é comprovar de que eu estou completamente disposto a cumprir minha parte, mesmo que signifique a minha morte. Isso te lembra alguma coisa? Deus precisou morrer para cumprir a sua aliança? Será? Lucas, capítulo 9, versículos 21 e 22. Lucas 9, 21 e 22. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. É necessário. Existe uma obrigação de que eu morra. Desde Gênesis já havia uma previsão disso. Deus colocou-se de tal maneira, em tal vulnerabilidade, que ele se propõe a morrer para cumprir a aliança. E fica aquela pergunta, irmãos: como é que é possível matar o autor da vida? Como é possível? Como é possível retirar a vida daquele que dá vida a todas as coisas? Se você aceita as dificuldades de andar com Deus, se você aceita as dificuldades da aliança, você vai conhecer esse Deus, que é um Deus que anda só. É um Deus que não precisa de você para cumprir a aliança, mas ele cumpre com um compromisso próprio e com uma pena própria sobre si mesmo. E ele continua dando as promessas a Abraão, agora promessas positivas. A sua descendência dê esta terra. Desde o Egito, olha as fronteiras, até o grande rio Eufrates, é muita terra. É a terra desses povos que se chamam queneus. Também desses povos que se chamam quenezeus. Dos também cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. É muita gente. São muitas nações que serão tiradas de suas terras para que Deus dê esta terra a Abrão. A promessa de Deus é essa. É uma promessa que gira em torno de uma aliança. A aliança é esse compromisso de que Deus fará. Você crê que Deus fará? Você crê que Deus cumprirá aquilo que Ele tem prometido na sua revelação? A grande pergunta vai girar nessa interseção que é a da fé. Você precisa crer nisso, para que isso se estabeleça na sua vida. A aliança que está vigente hoje não é mais a de Abraão, embora ela ainda terá desdobramentos. Isso aqui é cena para o próximo capítulo. Mas hoje nós temos em vigência a nova aliança. Uma aliança que Deus prometeu que todos nós poderíamos conhecer ao Senhor. Que as leis do Senhor serão imprimidas nos nossos corações. Que nós seríamos servos dele, ele seria o nosso Deus e nós seríamos povo dele. Todo mês que nós celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos dessa nova aliança em Cristo Jesus. Precisa de fé. Quando eu vejo toda essa cena se transcorrendo aqui, eu quero entender o seguinte para a minha vida. Eu quero entender que para me aproximar de Deus, eu preciso aceitar as dificuldades inerentes a isso.
Eu preciso crer na sua revelação, nas suas promessas, mesmo que sejam difíceis para mim. E eu preciso acreditar que Ele cumprirá essa promessa até o fim. Porque Ele empenha a sua própria palavra. E não só a sua palavra, mas a sua própria vida. Nós estamos em uma época muito complicada, irmãos, muito complicada. Uma época de impaciência, que não tem nada a ver com a aliança. Uma época de infidelidade. Pessoas que se comprometem, mas logo voltam atrás. Qual é a solução para a nossa geração? Qual é a solução para esta geração que ela está absorta, ela está sendo sugada pelas redes sociais, perdendo tempo? Qual a solução para nós? A solução, de novo, está na aliança de Deus. Porque a aliança de Deus nos chama para perto dele. Sabe qual a melhor maneira de levar uma pessoa para o inferno? Disse C.S. Lewis. Não é fazer com que você cometa grandes pecados. A melhor maneira de te levar para o inferno é te colocar em um estado em que nada importa, em que nada é interessante, em que Deus viria e te diria: servo, não temas, meu servo, não temas. E você diria: tá bom, beleza, Senhor, obrigado. Passa amanhã. Você não teria nenhum interesse hoje de dizer: mas como, Senhor, não vou temer? Falta interesse hoje. Falta vida. Por isso que a gente não tem comunhão. Por isso que é difícil cumprir a missão, porque não tem vida. É um cristianismo sem sangue, sem verdade. Essa é a melhor maneira de levar uma pessoa para o inferno. É deixar ela vivendo a sua vidinha, com os seus vícios pequenos, achando que não tem problema nenhum. C.S. Lewis chama esse estado de vida, de atenção, de nada. É o nada. Aquela pessoa que passa o dia trabalhando, quando não está no trabalho, está no Instagram, vendo os outros, perdendo tempo, que não pensa em Deus, não pensa em aliança, não pensa na seriedade das coisas. E Lewis diz que o nada é bem forte. Ele é forte o bastante para roubar os melhores anos de uma pessoa. Quando você pisca, passou. Quando você pisca, passou. Tem muitos relatos de pessoas que dirigem em trânsito, um trânsito intenso, e estão tão viciadas em celular que elas ficam dirigindo e mexendo nas redes sociais. E esses homens dizem que quando chegam em casa, nem lembram o caminho que tomaram. Eles estavam tão no modo automático, mexendo no celular, que nem viram o caminho direito. É desse jeito que Satanás quer. Um nada. Não em doces pecados, mas numa loucura da mente que não sabe por que está ali. Apenas está vivendo e respirando. É meio que uma bebedice. Meio que está bêbado, mas não tanto. Beber só um pouquinho e ficar inebriado. Nós temos um Deus aqui que está no meio do sangue. Um Deus que é fogo. Isso aqui é vida. A aliança é vida. E requer toda a nossa vida, se nós quisermos aceitar pela fé. Vamos orar. Pai, nós te pedimos uma fé semelhante e superior à de Abraão. Uma fé que se achegue a ti, crendo que o Senhor cumprirá as tuas promessas. Uma fé que sai desse estado de neutralidade e entra num estado de adoração, um estado de compromisso sério com o Senhor, assim como o Senhor firmou um compromisso tão sério que entregou a sua própria vida para cumprir. Ajuda-nos a lembrar que nós não precisamos passar no meio desses animais, mas nós precisamos seguir o caminho da cruz. Nós não vamos comprar a nossa salvação, mas nós vamos andar com o Salvador. Ajuda a tua igreja a andar nesse caminho de sangue e, se necessário for, derramar seu próprio sangue pelo testemunho de Cristo. O mundo está violento, Senhor, para com os cristãos. O mundo está contrapondo as nossas ideias. O mundo está se contrapondo à moral, ao evangelho. Mas nós estamos tão neutros. Nós estamos vivendo vidas tão apáticas
que muito desse sofrimento nem tem chegado para nós. Nós te pedimos sabedoria para aplicar essa ousadia, essa coragem de pessoas que estão sob uma aliança tão séria, nos locais certos, no momento certo, com as pessoas certas, para que as pessoas vejam em nós uma seriedade que tem a ver com pessoas que de fato viram a Deus e andaram com Deus e estão andando com Deus até o fim. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.